Oi, eu sou Guilherme Orbe e neste vídeo vamos falar não apenas sobre contos, mas como criar um na prática. O objetivo aqui não é escrever um conto completo, e sim mostrar a criação dele na prática para ajudar quem tem dificuldade no assunto. Então vou planejar um conto, definir a ideia, personagem, a estrutura, entre outras coisas relevantes. Vou usar a temática de fantasia e agradecer a sugestão do Jefferson. E já deixa a sua sugestão para os próximos vídeos no comentário. Sem mais delongas, vamos começar. A primeira coisa que precisamos ter em mente quando vamos escrever um conto é que, como padrão, um conto precisa abordar poucos assuntos, ou seja, ter poucas tramas secundárias. Um conto foca na trama central e geralmente não desvia, ou seja, a história precisa ser mais objetiva, porque se você inclui muita coisa, provavelmente não vai ser mais um conto, e sim um romance. Outro ponto importante é o tamanho do conto. Ele precisa ser curto? Não é obrigatório um conto ser curto, mas geralmente são. Como tem poucas subtramas e também poucos personagens, naturalmente fica mais curto que um romance. Então, quando for criar um conto, foque no tema central e continue nele até a conclusão. Então vamos para a parte prática. Um conto precisa ter um gênero, pode ser terror, romance, fantasia ou qualquer outra coisa que prefira. A sugestão foi para criar um conto de fantasia, já temos o gênero. A fantasia pode abordar tudo que não é exatamente real. Pode ser uma fantasia medieval, fantasia moderna, pode ser um mundo criado ou o nosso mundo. Então vamos escolher a temática de uma fantasia moderna para me poupar o trabalho de criar um mundo novo. Se passa nos dias atuais e vou misturar algumas ideias de histórias que conheço. E aqui fica outra dica que já falei em outros vídeos: o segredo da criatividade é esconder bem suas fontes. Isso não é copiar, é se inspirar e aproveitar alguns elementos que achou interessante e modificá-los até se tornar algo único. A história vai ser sobre um lago mágico que fica próximo da casa do avô do protagonista. A maioria diz que é só uma lenda, mas existe algo diferente nesse lago. Pronto, criamos a temática, o assunto principal. Agora precisamos criar os personagens. O protagonista é um jovem que ficou insatisfeito ao descobrir que precisava viajar para o interior nas férias. Seus pais decidiram que visitaria seu avô nas férias de janeiro e ele tinha outros planos. É um sítio do meio do nada e fica a quilômetros de uma cidade pequena, sem internet e muito mal televisão. O protagonista é um jovem com gostos comuns para a idade, um tanto entediado, com hábitos bem urbanos. A princípio eu dei a ideia de ir para uma cidade no interior. E aqui entra algo que gosto de incluir nas minhas histórias, mas não é obrigatório, que é a mensagem. Os pais decidem visitar o avô do protagonista, que é o pai da mãe dele, porque esse avô está muito doente e não sabem quanto tempo ele vai ficar vivo. Já tem uma idade bem avançada e se recusa a sair do seu sítio para que a família possa cuidar melhor dele. A primeira mensagem seria o confronto de gerações. O jovem dos jogos online interagindo com o idoso que nasceu e cresceu no campo, com ritmo e experiência de vida completamente diferente. O jovem que se acha esperto, sabe de tudo, muito maduro, muito capaz, confronta uma realidade nova e descobre um bom amigo no avô. Depois de ter muita dificuldade com as tarefas simples do sítio, como cuidar dos animais, cuidar da horta, ajudar a preparar comida na lenha, lidar com os insetos e todo tipo de animal que não está acostumado a lidar na selva de concreto que viveu a vida toda. No início ele odeia tudo, mas vai amolecendo e descobrindo mais sobre o avô, que gosta de contar muitas histórias, e mesmo sendo muito turrão, é divertido em suas histórias e nas tarefas. A mensagem seria o choque de realidade e aproximação com a família. Sem poder jogar seus jogos online, descobre que existe muito mais que apenas a diversão online, que pode aprender muito com as pessoas já idosas, e que o trabalho em um sítio não é fácil. Em uma das histórias, o avô conta sobre o lago misterioso, e assim começam os conflitos da história. Antes de avançarmos, vamos entender a criação. Perceba que fui apenas adicionando elementos e assim construindo a história. Fui criando tudo enquanto escrevi o roteiro. Uma coisa vai puxando a outra. Não é a história mais original do mundo e nem tem a pretensão. Escolhi a sensibilidade. Você precisa ter um objetivo, pelo menos um caminho, quando cria uma história. Não adianta querer que aconteça de tudo na sua história. Precisa ter um foco geral. Aqui é a sensibilidade. É a aproximação com o idoso que vive sozinho e é muito teimoso. Então o protagonista vai acabar se identificando com ele. Tanto ele quanto o avô vão crescendo na aproximação dos dois. E esse avô precisa ter uma morte leve no final, porque o clima da história é leve. A parte de fantasia vai ser algo mais misterioso. O avô conta uma história sobre uma mulher que pulou no lago e nunca mais voltou. Diz que muitos acham que ela morreu, mas ele diz que uma vez foi pescar e viu ela batendo na superfície como se estivesse presa no lago. Ele diz que fez de tudo para salvá-la, mas o lago parecia congelado e não conseguiu quebrar. Os pais do protagonista lidam como se fosse uma história comum, mas o protagonista acredita porque no dia anterior ele passou perto do lago e escutou alguém chamando. Ele achou muito estranho, mas não viu ninguém. Aqui temos um elemento muito útil em qualquer tipo de história, que seria a antecipação. Ele precisa passar perto do lago antes do avô contar a história. Ele precisa ter um motivo para passar perto também.
algo relacionado às tarefas que ele passou a odiar. Isso vai conectar as cenas e aproveitar os momentos para desenvolver os personagens. Com tudo conectado, deixa a história mais coesa. E aqui preciso decidir se vai ser algo real ou algo na cabeça dos personagens. Pode ser um simbolismo mais profundo, como a vontade de desistir de viver, um chamado para pular e não voltar, mas acho que ficaria meio pesado. Então vou manter o tom leve e não definir na história se é real ou não. Deixar as coisas em aberto pode dar um charme a mais. Só é aconselhável evitar exageros e ter a sensibilidade se algo realmente não precisa ser explicado. Vale uma boa leitura antes de considerar a história pronta. No final ele vai conversar abertamente com o avô pouco antes dele falecer, e o mistério fica no ar. O protagonista acaba fazendo a mesma coisa que o avô, que é ir todas as manhãs no lago esperando alguém chamar. Acaba sendo um lugar de reflexão. E aqui chegamos a um ponto muito importante, que são os conflitos que vão rechear a trama. Temos 4 personagens e mais alguns que podem aparecer no sítio por algum motivo. O conflito com o avô pode ser o inicial e vai desenvolver os dois. E precisa ter conflitos com os pais também. Eles não podem ficar só na figuração. O protagonista acaba convivendo mais com os pais porque não está trancado o dia todo no quarto e nem eles trabalhando. Isso revela a distância entre eles. E até mesmo uma fragilidade no casamento dos pais. Eles estão perto de se separar, mas ficarem juntos nas férias acaba reaproximando eles e também com o filho. Mas em algum momento tudo precisa dar muito errado. O que poderia acontecer é que o protagonista acaba fazendo o avô se empolgar e ele começa a passar mal e ter que ir para o hospital. Eles vão até o lago e o avô fica muito emocionado e passa mal. Os pais culpam o protagonista e brigam feio com ele. O protagonista chora e corre para o lago e escuta alguém chamando lá dentro. E ele pula para ajudar, mas acaba se afogando e o pai salva ele. Acabou que eu voltei no simbolismo de desistir de viver, mas talvez fique melhor assim. Com a quase morte do filho, os pais dele ficam mais sensíveis por medo da perda de 2 pessoas que amam. Eles se acertam e o avô volta para casa. O protagonista e o avô conversam mais sobre o lago, e alguns elementos misteriosos podem ser abordados, como a cura de pessoas doentes, animais que estavam feridos e voltam normais, e por isso o protagonista leva ele até o lago, e não fica claro se a cura é verdadeira ou não. Aqui perceba que é algo que precisa ser incluso na história antes de tudo acontecer, antes dele quase morrer. Eu realmente estou criando a história enquanto estou escrevendo o roteiro. No fim, poderia ter uma grande revelação. O avô revela em seu leito de morte ao protagonista que sua falecida esposa morreu afogada no lago tentando salvar um cavalo que estava ferido. Ele começa a chorar e diz que tudo o que ele queria era vê-la novamente. Ele diz que nunca acharam seu corpo. Ficaria um fim bem pesado, mas até que melhor. O avô, antes de morrer, pede para ele cuidar do sítio dele. O protagonista fica receoso e conversa com os pais. Os pais revelam que a história é real e que também já escutaram vozes daquele lago, e que viram animais sendo curados, mas nunca entenderam muito bem e preferiram negar. E assim acabamos definindo que é tudo real. No fim, passa alguns anos e o protagonista cuida do sítio, mas coloca a internet lá. Ele aprende a lidar com o novo junto com o antigo. Ele cuida do lago e nunca mais pulou nele. Ele deixou de escutar vozes. Casou com uma mulher da região e vivem bem. E organizando a estrutura do conto, ficaria assim. Na apresentação, eles vão até o sítio e o protagonista tem um choque de realidade e tem os conflitos iniciais de aceitação. Ele escuta a voz no lago e a virada é a história do avô sobre o lago misterioso. No desenvolvimento, os conflitos iniciais são desenvolvidos. O protagonista começa a gostar mais do avô e lida melhor com as tarefas. Os pais têm seus conflitos, revelando a fragilidade do casamento e a distância entre eles e o filho. A virada é quando o avô passa mal perto do lago e tem todo o conflito com o protagonista quase se afogando. Seria o clímax da história e a virada seria a família se acertando. A resolução seria mais curta e seria a morte do avô e a revelação sobre o lago e a conclusão do protagonista. É importante entender a estrutura dos acontecimentos. A ordem é fundamental para tudo fazer sentido no final. Tem conflitos que precisam de antecipação para terem sentido na trama. Então é bom saber o que vai acontecer antes para você plantar pistas do que vai acontecer. No caso, era importante os pais mostrarem a distância com o filho antes deles brigarem por causa disso e se acertarem no final. No início da história já poderia mostrar alguma cena ou diálogo que mostrasse de forma breve isso. Poderia ser uma reclamação do protagonista ou uma postura dos pais. Daria para elaborar melhor a história, eu sei. Alguns detalhes ficaram soltos, principalmente no final. A parte mística daria para lapidar melhor também. Mas é só um exemplo, e uma história construída aos poucos mesmo. Não precisa ter a ideia completa de tudo de uma vez, e não significa que você precisa ficar preso à primeira ideia. Modifique os detalhes até ficar satisfeito. Tenha em mente que você precisa definir a temática, os personagens, os conflitos e a ordem dos acontecimentos. Se possível, coloque uma mensagem relevante, mas esconde ela bem. A mensagem não pode ser muito evidente, porque pode ficar estranho. No caso de contos, foque no tema central, evite dar voltas e incluir muitas subtramas. Deixe para revelar os mistérios no final.
final. Histórias precisam ser construídas com calma, e você precisa entender, através de uma análise da sua obra, onde encaixar os conflitos. Os personagens precisam ser confrontados e desenvolvidos. São coisas que não é possível perceber com pressa. Vai criando com calma, gaste tempo no planejamento, mas também deixe fluir na hora da escrita. Deixe os personagens ganharem vida e tomar suas próprias decisões. Com todo esse processo de criação, acredito que se eu escrevesse esse conto, eu terminaria em uma tarde. O planejamento está bem avançado e seria só deixar fluir. Espero que tenha ajudado. Lembrando do meu livro que estou lançando, e esse mês tem uma promoção bem especial. Todos os membros do canal de qualquer nível, em janeiro de 2023, vão receber o PDF do livro, A Arte de Criar Bons Personagens. E acredito que vai facilitar bastante na criação dos personagens do seu conto. Você também pode adquirir na Amazon, o link está na descrição. Até a próxima!